Vamos emagrecer de uma forma sustentável, principalmente agora, pós-carnaval. Esse é o nosso tema da live de hoje. Eu e Marcela, endocrinologista, minha parceira de trabalho no consultório, vamos te falar sobre esse emagrecimento sustentável. Oi, Marcela! Duas Marcelas aqui já entraram, sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Agli, seja bem-vindo. Marcela, já vou te aceitar aqui, tá? Para você vir participar da live. Nosso bate-papo de emagrecimento pós-festas aí. Marcela é. Pessoal. Ufa, por causa que eu achei que não ia dar tempo de sair do consultório e chegar aqui a tempo para a live, mas ainda bem que deu certo. Boa Oi, noite, Marcela. tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Tudo lindona? bom, e você? Tô joia. Que bom que deu certo da gente fazer a live. Eu falei, ai meu Deus, que eu não vou dar tempo de chegar, mas deu certo. Que bom, e Desculpa, esqueci de obrigada, dizer viu, pelo depois. convite. Obrigada a você pela parceria, por estar aqui conosco, depois que todo mundo hoje foi a tarde inteira. Ai, Nutri, viajei, voltei do carnaval. Vamos começar o ano? Agora Com começa de você vez, né? também foi assim também? Foi também. Geralmente a gente deixa aí para depois do carnaval, né? Um feriado prolongado. E eu acho que é muito importante a gente falar até de estratégias, né? Práticas e como que a gente pode quebrar essa crença, né? De que quando a gente viaja, quando a gente tira férias, tem que ser completamente diferente, né? Da nossa rotina e do dia a dia. Que eu acho que talvez esse seja assim, um dos principais pontos, né? Quando a gente consegue virar essa chave, a gente deixa de ter essa realidade. Até fiz uma enquete no meu perfil e 80% das pessoas que responderam falaram que em férias e viagens sempre ganham peso. Então, essa realmente é uma Olha só, realidade, né? Infelizmente. verdade. Antes da gente, enquanto o Instagram vai avisando aqui pro pessoal, o pessoal que está aqui com a gente já, boa noite, sejam bem-vindos, obrigada por estar conosco. Já pega o aviãozinho e manda pro pessoal falando desse assunto tão importante. A doutora Marcela nem conseguiu vir aqui conversar comigo e trazer justamente isso que ela falou, não é? 80%, gente. E hoje foi 100% das reclamações do consultório. Viajei, sinônimo de engordar, né? Pós-festa, sinônimo de engordar. Veja, temos pacientes aqui. Então, a Marcela é endocrinologista da clínica. Gosto demais do trabalho da doutora Marcela, porque ela cuida do ser humano, ao invés de tacar só remédio, né? Que às vezes as pessoas pensam que vai no endocrinologista só para tomar medicamento, quando na verdade não é bem por aí. Por isso a gente deu match as duas aqui. É a questão da gente cuidar do estilo de vida. Então, só para fazer uma enquetezinha aqui com o pessoal, aí, assim, se o pessoal vai falando aqui se eles estão realmente com esse problema, quais são as dúvidas, como é que vai funcionar a nossa live hoje. A doutora Marcela vai trazer umas estratégias práticas que a gente vivencia no consultório. Primeiro, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela para vocês. E aí, depois, mais pro finalzinho, assim, a gente vai vendo aqui as perguntas. Vocês podem ir mandando as perguntas pra gente. E no final, se não tiverem tantas perguntas, ou tiver muitas perguntas, a gente vai ter uns 30, 40 minutos para esclarecer as dúvidas, tá? Combinado? Então, quem tá aqui com a gente tá com dificuldade de emagrecer? Comenta aí nos comentários. Sim, não, vivo isso mesmo, é a realidade. E você viajou, Marcela? Passei o Descansou? carnaval descansando. Que bom, eu também. É, Lendo, que é bom demais alimentar a mente, sim, né? Então, com Marcela, certeza. conta pra gente um pouquinho como é que é o seu trabalho, por Eu que eu acho devo que buscar um nesse emagrecimento, um endocrinologista. sim. Então, um pouquinho do que você já adiantou aí sobre o meu trabalho, né? Tem realmente esse olhar de uma forma mais integral ali do ser humano, do paciente, né? Não dá para a gente quebrar ali em sistemas, né? A gente não é só os hormônios, só ali cada um dos nossos órgãos, a gente é um conjunto que ele vai trabalhar de forma orquestrada, né? Eu acho que esse é o grande
é o grande ponto, né? Então, por exemplo, não dá para eu falar com o meu paciente sobre tratamento de perda de peso sem saber como é que é a qualidade do sono, como é que é a saúde do intestino. E eu acho curioso que muitos pacientes, quando vão na primeira vez na consulta, até acham assim, nossa, por que será que ela está me perguntando sobre isso? Se meu intestino funciona, se tem algum alimento que me traz desconforto, se eu durmo bem, porque tudo isso está relacionado, né, com a nossa saúde geral e, consequentemente, também com o nosso processo de perda de peso, de emagrecimento. Então, eu sou formada, né, em endocrinologia e metabologia pela USP, depois fiz pós-graduação também de nutrologia, certificação em medicina do estilo de vida, e hoje eu uno essas três especialidades para fazer esse atendimento, né? E acaba que a gente tem uma parceria, né, com a forma de trabalhar, e isso é muito importante. Os nossos pacientes, eles ganham muito, né, com esse olhar multidisciplinar. E você perguntou Com por certeza. que a gente tem um ganho muito grande, né? E por que procurar um endocrinologista nesse processo de emagrecimento? Porque a gente sabe que, apesar dessa base que eu comentei, né, dos hábitos, do estilo de vida, isso ser realmente o ponto principal, a gente sabe que o excesso de peso, né, a obesidade, o excesso de gordura corporal, isso é uma doença crônica, então a gente tem que também ter esse olhar, a gente tem que ter um olhar para as outras doenças que podem vir, né, por conta do excesso de gordura, do excesso de peso. Então, o endocrinologista, ele é capaz de avaliar todas essas questões, né, de fatores de risco, de doenças associadas e instituir o tratamento adequado. Porque muitas vezes, se a gente não tratar também essas doenças, às vezes a gente não tem um resultado satisfatório, porque a gordura, ela inflama o corpo, inflama o hipotálamo, que é a região que controla a fome e saciedade. Então, muitas vezes, os pacientes nem conseguem perceber a saciedade por conta dessa inflamação do hipotálamo, e quando a gente trata, né, com tratamento adequado, quando tem indicação, isso a gente melhora bastante, né? Então é uma via de mão dupla. A gente precisa do estilo de vida, mas a gente também precisa muitas vezes do tratamento medicamentoso quando existe a indicação. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão gostando e estão vindo aqui. É exatamente isso, Marcela. Infelizmente, a gente tem as redes sociais aqui como uma ferramenta maravilhosa e, no entanto, também ela dissipa muita informação distorcida, né? Questão de reposição hormonal, eu vejo os pacientes, às vezes, assim, o corpo gritando, berrando que precisa de uma reposição e quem não precisa está fazendo por outros fins, que é algo que as pessoas têm, não sei se é um estereótipo, né? Assim, é uma informação muito controversa de quando eu tenho que fazer, quando eu não tenho que fazer, o uso de medicamentos para emagrecimento, né? Porque a pessoa se sente, eu vou usar emagrecimento, um medicamento porque eu sou fraco. Uhum. Porque hoje mesmo um paciente trouxe no consultório, as pessoas falam que eu não tenho vergonha na cara, porque eu devo estar comendo escondido, e eu não tô, eu não eu realmente eu tô engordando assim assustadoramente, e aí a gente vai olhar que é tudo que a Marcela colocou. Perdeu um parente muito próximo, está passando por mudança de trabalho. Então, é um sistema, não é uma coisa só. E o Sim. medicamento, ele vem, nem às vezes é um medicamento para emagrecer, às vezes é um medicamento para ajustar aquelas emoções ali, para a pessoa ter clareza e conseguir dormir melhor. O sono, meu Deus, como ele tem um impacto na vontade de comer durante o dia. Sim. No ganho de massa muscular, no ganho de gordura, né? Então, assim, são muitas variáveis, porque o ser humano, a gente, eu e a Marcela, a nossa equipe, a gente não trata doença, pelo menos eu não. E eu acho que a nossa equipe inteira tem essa sinergia justamente. A gente trata o indivíduo, o ser humano que vai ali buscar o nosso trabalho. E Uhum. por isso a gente faz perguntas, né, diversas sobre a pessoa, que ela não olha como é que tá xixi, como é que tá cocô, como é que tá sono, né? Aí fica todo mundo, ai meu Deus, por que tá perguntando isso? Eu só queria um remédio para emagrecer. Mas por que que você engordou? É uma pergunta que as pessoas aí para e pensa, há quantos anos atrás, o que que aconteceu? E a Marcela traz isso também. E é ela, dentro da área dela, que eu tenho a minha limitação enquanto nutricionista. Eu vou trabalhar com alimento, com alguns suplementos, cuidando da saúde do intestino, trato gastrointestinal, né, de vários comportamentos. Mas quando a gente associa esses conhecimentos, e aí as festas, tem tudo a
ver, né? Porque a gente tem Sim. Natal, Réveillon, aí o carnaval dá desde do Réveillon, né? Aí agora é carnaval, aí daqui a pouco é Páscoa, depois tem Dia das Mães, e aí, o ano todo tem festas. E a Marcela falou: será que porque eu vou viajar eu preciso engordar? Mudança de mentalidade, né? A gente não precisa necessariamente engordar, mas a gente tem que entender o que que faz eu engordar, por que que eu estou engordando. E ter esse olhar um pouco mais amplo e não ficar com foco na estética. Obesidade é uma doença com CID e, como a Marcela colocou, ela traz inúmeros problemas associados. É, exatamente, né, Shirley? Eu acho que nesse contexto, eu acho que até um pouco antes dessa percepção do que me faz ganhar peso, quais são esses gatilhos, eu acho que até antes disso, a gente precisa melhorar o nosso relacionamento com a comida. Porque o que eu vejo? O que acontece quando a gente está falando de férias, de viagens, ou até mesmo quando uma pessoa vai buscar um tratamento. Eu escuto muito isso no consultório. Ai, doutor, eu tinha marcado minha consulta, eu ia vir aqui para a gente poder começar esse planejamento, então eu fiz uma despedida, comi tudo que você vai falar que eu não posso comer, como se fosse assim, tem aquilo que pode, aquilo que não pode, o que é, né, permitido, o que é proibido, e as pessoas têm essa mentalidade da despedida. Então, o que eu muitas vezes vejo acontecer no consultório são esses relatos, né? O paciente vai viajar, então assim, já que a minha rotina é monótona, tem só coisa que eu não gosto muito, agora é meu momento de aproveitar tudo. Então fica entre o 8 e o 80. Enquanto a gente não quebra essa mentalidade, dificilmente a gente vai ter um resultado sustentado, né? Então o que eu vejo que a gente consegue realmente ter um sucesso nesse processo de perda de peso e conseguir manter é quando a gente quebra essas crenças, né? Então uma alimentação saudável, ela não precisa ser uma alimentação restritiva. Na verdade, a restrição, ela não é saudável, na verdade, né? Então, Uhum. se a gente aprende que aquele alimento a gente pode comer hoje, mas eu também posso comer amanhã, ele perde a importância. Quando a gente fala aquilo é proibido, a gente fica só pensando naquilo, aquilo Pensando naquilo. ganha, e aquilo ganha um valor muito grande. Por quê? Porque eu não posso, então eu quero aquilo que eu não posso também. E isso é Uhum. muitas vezes o que acontece em viagens, né? Já que eu não posso ter nada disso na minha rotina, então deixa eu aproveitar, né, entre aspas, esses 4 dias aqui para fazer tudo que eu não vou poder fazer o ano inteiro. E aí a pessoa come sem nem estar com fome, sem nem estar com vontade, sem nem aproveitar o momento. Por quê? Porque é o único momento que pode. Então eu tenho que aproveitar, porque depois eu não vou poder mais. Né? Então eu vejo isso acontecer. E quando a gente consegue quebrar isso, eu consigo pensar, será que eu quero mesmo? Será que eu estou com vontade? E na maioria das vezes, não está com vontade, não está com fome. E a gente poderia não comer, né? Ou se vai comer, comer aproveitando também aquele momento, né? Consciência, né? Com consciência, exatamente. Viajar, eu tenho pacientes também, já trazendo uma outra vertente, que quando sai de férias emagrece. Por quê? Se permite, né, ter momentos de prazer, não estar ali só com aquele estresse, que é algo que eu vejo muito no consultório, Marcela. As pessoas extremamente estressadas, as pessoas pensam que o estresse não trava o emagrecimento. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Na verdade, quando a gente fala de estresse, acaba que é um tema amplo, né? A gente tem estresse agudo, estresse crônico, e isso depende também de quanto tempo essa situação que está causando o estresse está instalado e também uma percepção individual. Então, uma situação pode ser estressora para mim e não para você, e vice-versa também, né? Então, tudo isso vai ter relação. E a intensidade também que a gente tem ali da situação de estresse. Então, quando a gente vivencia, por exemplo, um estresse agudo, uma questão no trânsito, por exemplo, que acabou de acontecer e para algumas pessoas aquilo tira ela do sério, aquilo é um momento de estresse agudo. E já um estresse crônico, por exemplo, uma situação de trabalho, uma situação num relacionamento familiar, uma questão que já se estende por algumas semanas, né? Por pelo menos 3 semanas. Nas situações de estresse, a gente tem liberação de alguns hormônios, como, por exemplo, né, a adrenalina, que vai fazer muitas vezes a pessoa sentir o coração acelerado, às vezes uma sensação de ansiedade, às vezes também questão de alteração de intestino, isso é comum quando as pessoas estão também em situações de estresse, mas também tem liberação de outros hormônios, como, por exemplo, o cortisol, né, que é um hormônio que a gente relaciona às vezes, é o hormônio do estresse, mas ele também é um hormônio vital. Sem ele a gente não vive, então não tem essa
história de, a gente tem que então, né, demonizar o hormônio, o cortisol. Mas também é problema. Então assim, eu sempre falo isso, o hormônio ele tem que estar equilibrado, né? Nem excesso, nem falta. Os dois extremos, eles vão ser prejudiciais e vão trazer consequências aí para o corpo. Mas quando a gente tem uma liberação muito grande desse hormônio por muito tempo, esse estresse muito intenso, isso vai atrapalhar, né? Vai ter mais fome, vai sentir mais vontade dos alimentos palatáveis que a gente fala. Então, muitas vezes a pessoa busca alimentos mais ricos em açúcares, gorduras, sal, alimentos industrializados, né? Tem a questão do favorecimento do acúmulo de gordura em região abdominal. Então, quando está ganhando peso, a gente acumula nessa região aqui do abdômen. O estresse crônico atrapalha o sono, e a gente já comentou sobre isso, né? A gente tem trabalhos que mostram que quem dorme mal à noite, no dia seguinte, pode consumir até 350, 400 calorias a mais, né, do que comeria habitualmente. Então, vai virando uma bola de neve, né? Sem contar que quando a gente está com estresse crônico, a gente pode sentir fadiga, falta de energia, isso é uma queixa super comum no consultório. Sentindo fadiga, pouca energia, já fico com, né, menos vontade de ir para o meu exercício, exatamente. Aí fico sedentário, e aí as coisas vão piorando, né? Uma coisa vai puxando a outra. Sim, com certeza. E aí puxa resistência à insulina, né? Que no consultório, a Também, gente, 99%, eu acho que dos pacientes hoje tem uma resistência à insulina. Podia explicar pra gente o que que é sim, e como que a gente pode, como isso está relacionado com o processo de emagrecimento? sim. Então, na verdade, né, quando a gente fala de resistência insulínica, a gente está falando do quê? O pâncreas, que é o órgão, né, que produz a insulina, ele vai estar produzindo essa insulina normalmente, só que a insulina tem dificuldade de agir. Então, essa é a resistência. Ele tem produção, então a gente não é que falta insulina, pelo contrário, ele começa a produzir quantidades maiores para que essa insulina consiga agir. Então, existem alguns fatores que dificultam essa ação da insulina e que conferem esse estado de resistência. Então, excesso de gordura, né? Gordura em região abdominal é uma das principais causas, né, de resistência insulínica. A gente tem o próprio estresse crônico, né? O excesso de cortisol provoca resistência insulínica. O sono inadequado é um fator de risco para aumento de resistência insulínica. A apneia do sono, várias doenças associadas à parte metabólica. Então, quando a gente tem uma síndrome metabólica POP, né? instalada, Mulher com ovário POP, que é o policístico, cístico. exatamente, um mecanismo de desenvolvimento até do ovário policístico passa pela via da resistência insulínica também, né? Excesso, né? Quando a gente tem cintura abdominal aumentada, então aquela barriga aumentada, a circunferência do abdômen, isso também aumenta a resistência insulínica. Então, tudo isso a gente vai sobrecarregando esse pâncreas, ele vai tendo que produzir cada vez mais insulina para conseguir controlar o açúcar do sangue. E esse excesso de insulina vai trazer essas consequências de dificultar o processo de emagrecimento, né, de aumentar a deposição dessa gordura, então deixar o corpo mais inflamado, que também é um fator que prejudica o processo de emagrecimento, né? Então é difícil dizer o que é causa e consequência, mas a gente sabe que o excesso de peso, ele piora a resistência insulínica, e a resistência insulínica também piora essa questão do excesso de peso, né? Então, para a gente ter um sucesso no tratamento, a gente tem que tratar também ambas as questões, né? Uhum. E a gente percebe também as pessoas, às vezes elas vão lá e fazem a calculadorinha, eu tô com o IMC lá em cima. O IMC, que é o índice de massa corporal, é uma fagulha dentro de todo um processo. Hoje mesmo eu estava explicando isso para os pacientes também no consultório, duas pacientes. Porque aí faz aquele cálculozinho lá, às vezes vê, né, os influencers, o pessoal falando, só que não é só isso, a gente vai melhorar 5% do percentual de gordura, melhorar o seu ganho de massa muscular, né, melhorar a sua qualidade como um todo, porque é como a Marcela colocou, não adianta eu querer restringir um monte de coisa, que aí, sem glúten, sem lactose, sem carboidrato, aí eu falei, e sobrou o que para a pessoa comer? E aí aumenta o estresse, e aí vai virar uma bola de neve. Então, a gente ter esse cuidado de não olhar para a estética e não fazer essas continhas, porque existem outros parâmetros, a Marcela pode explicar isso de uma forma bem melhor, inclusive são atualizações recentes, que sim, 1 quilo que você perdeu a menos, gente, 1 quilo é menos inflamação, é menos um problema. Se eu reduzo isso, às vezes as mulheres, mais as mulheres, os homens um pouco menos.
Mas só 2 quilos, Nutri, eu ralei pra caramba, eu não comi não sei o quê, eu não saí. Aí se priva de um monte de coisa. E como que foi esses 2 quilos que perdeu lá, né? Se a gente olha para a redução desse percentual de gordura, metabolicamente falando, gente, vocês não têm noção o quanto isso é um impacto muito positivo. E aí pensa em um mês. Multiplica isso para 6, 12 meses. Porque não é assim. Por isso que a gente colocou o emagrecimento de uma forma sustentável. Quem perde 5 quilos, 9 quilos um mês. Uma paciente relatou hoje. Eu, quanto? 9 quilos. Você já viu isso na bioquímica, um monte de perda que esse organismo teve, que aí desnutre. Então, me ajuda a dar esse alerta aqui nessa live com Sim. relação a isso, Marcela. Eu acho que assim, a gente também tem que entender, por exemplo, o próprio IMC que você comentou, ele é uma medida populacional. Então, se a gente for pensar numa forma de classificar se tem ou não tem excesso de peso, se aquilo é uma obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, isso vai servir como um norte, né? Claro que ele vai ter o seu papel populacional, mas aí a gente precisa destrinchar isso, né? Porque o IMC ele não vai falar para a gente sobre qualidade do peso, que é o que você está comentando, né? E a gente sabe que a qualidade do peso O celular corporal, é muito pouco de peso na balança ali, né? Aquela isso, coisa o matemática. número só, né? Então a gente sabe que a qualidade do peso que vai fazer realmente diferença. Então, por exemplo, só para dar um exemplo da onde que a gente não tem tanta especificidade aí no índice, né, de massa corporal. Se a gente tem um paciente com muita massa magra, né, um paciente atleta, por exemplo, ele pode até ter o IMC fora da faixa de normalidade, mas se a gente vai olhar o peso que ele tem de excesso, é peso de músculo. Então, isso não é prejudicial metabolicamente. Então, quando a gente olha só o número, a gente pode ter inferências que não são corretas. E se a gente olhar a qualidade, a gente vai ter essa ideia, né? Se a gente está falando de um peso que está em excesso de massa de gordura ou se a gente tem mais massa muscular, isso vai fazer toda a diferença até no planejamento do processo de emagrecimento. Porque, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que tem baixa massa muscular, eu tenho que ter muito mais cuidado nesse processo de emagrecimento, porque se ela perde esse pouco músculo que ela já tem, metabolicamente ela piora muito, né? O músculo, ele é essencial para os nossos processos metabólicos, para a nossa taxa metabólica, né? Que muita gente chega no consultório, ah, meu metabolismo é lento, que é algum suplemento, alguma coisa para acelerar o metabolismo. Eu sempre falo, gente, acelerar o metabolismo é massa muscular. Se eu tenho mais músculo, meu metabolismo é mais alto. Se eu tenho mais músculo, se esse músculo ele é ativado, né? Então, se eu treino esse músculo, ele vai ficar gastando mais energia durante o dia. Então, isso ajuda não só no emagrecimento, mas em outras questões de saúde também. A própria resistência insulínica, a musculatura, ela é um dos principais tratamentos também para melhorar a resistência insulínica, né? Então, se eu tenho massa magra, vai ajudar nesse processo. Então, em relação a isso que você comentou, né, eu acho que passa por esse entendimento do que é o peso corporal, qual a importância de ter uma qualidade, essa questão que você trouxe de muitas vezes os pacientes terem uma frustração, né? Nossa, foram só 2 quilos. Às vezes são 2 quilos na balança, mas eu consegui preservar minha massa muscular ou até aumentar um pouquinho se eu estou treinando, um treino direcionado para isso, e perder massa de gordura, então isso na verdade é fantástico, às vezes são 2 quilos, mas que metabolicamente tem realmente um impacto muito grande. E hoje a gente tem também vários trabalhos mostrando que perdas, né, a partir de 3, 5% de peso já vão trazer grandes melhoras. E às vezes a gente não vê uma mudança tão grande visualmente ou até na balança no começo, mas quando a gente olha os exames, a gente já vê melhora de resistência insulínica, a gente vai vendo redução de gordura no fígado, redução do colesterol, né, do colesterol ruim, Melhora dos que traz risco hormônios aí, da você parte fica recuperando, hormonal. né? Exatamente. Para quem tem ovário policístico, às vezes essas pequenas mudanças de hábito já fazem a pessoa voltar a ter um ciclo menstrual regular. Então a gente vê como é potente, né, a mudança do estilo de vida e como às vezes a gente não precisa chegar no nosso objetivo final para ter um resultado. Então eu sempre falo isso, às vezes pequenas mudanças já vão trazer grandes resultados. Então às vezes a pessoa tem 15 quilos para perder, né, que ela tem aquela meta pelos objetivos que ela definiu e ela chega falando, eu quero perder essa quantidade.
será que a gente não pode fragmentar? A partir de uma quantidade muito menor de peso, ela já vai estar tendo ganho de saúde. É importante a gente ter esse olhar, porque senão a pessoa pensa, nossa, mas é tanta coisa. Às vezes eu caminhei 1, 2 quilos que eu perdi, ela acha que está tão distante e desiste. E se a gente faz esse olhar inverso, né, olha o tanto que já teve de ganho, pode ser um estímulo para ela continuar essa Sim, caminhada, sim. né? Questão de ganhar, né? Exatamente. Você poderia estar ganhando mais peso, você está perdendo, né, esse peso, ganhando saúde, com foco sempre nos benefícios que isso está trazendo, porque de forma, se a gente for pensar em questão de mentalidade, como a Marcela colocou, se eu penso em 15 quilos, 30 quilos, é algo muito longe, o cérebro, vai dar trabalho, Sim. não, melhor você deixar esse negócio para lá, agora seu foco Fragmentar fragmentado, a meta, vai né? aumentando, né, essa dopamina, essa vontade de fazer, vai vendo os benefícios. E parece que não, gente, mas vocês sentem sim. Dorme melhor, ronca menos, né? Desincha, o intestino volta a funcionar, às vezes problemas de pele sumem, a queda de Desinflama, cabelo né? melhora, Diminui a acne. diminui a acne demais. Então tem uma série de benefícios, aí vai vendo que o corpo não está tão flácido. Se você perde muito rápido de uma vez, você vai gerar flacidez, né? Porque você vai desnutrir o seu corpo. Por isso que a gente fala que um emagrecimento sustentável a longo prazo vai evitar efeito sanfona, não vai entrar em platô, né? Porque aí acaba que dá muito mais trabalho para você destravar. E o corpo ele vai se protegendo. Então, cada vez que você vai tentar, as estratégias vão ter que ser mais intensas, muito mais trabalhosas, do que se você, um pouquinho de cada vez de forma consistente, aí pensa, daqui 12 meses, daqui 6 meses, 4 meses, a gente vai uma melhora assim, corporal e de saúde muito bacana mesmo. Sim. Mas, infelizmente, as pessoas querem olhar pro rápido, né? Pro Imediato, imediato. né? Aí Sim. gera crise de ansiedade, piora o cortisol, aumenta mais ainda a resistência à insulina. Sim. E além dessa questão imediatista, muitas pessoas esquecem também que o tratamento ele não pode ter uma data de fim, né? Por mais que a gente tenha chegado na meta, né, estabelecida, a gente tem que ter estratégias após esse processo de emagrecimento para que ele se mantenha. Eu acho que isso também é um dos pontos mais importantes quando, né, passam em consulta comigo, que eu sempre conscientizo. Se a gente faz uma estratégia pontual e depois volta para os hábitos que a gente tinha antes, com certeza esse peso vai voltar. Até porque a gente tem um mecanismo, né, de como se a gente gravasse esse peso maior que a gente já teve, né, esse hipotálamo, ele grava esse peso e ele tenta voltar para aquele peso máximo. Por quê? Porque a gordura é onde a gente também guarda a nossa reserva energética, né? Então, quando a gente vai perdendo esses estoques de energia, isso ativa alguns mecanismos compensatórios, né? Porque o corpo não entende que isso é intencional. Será que está acontecendo alguma doença, alguma coisa que eu estou perdendo ali minha energia? Eu preciso recuperar esses estoques de energia, né? Hoje a gente ainda não tem um tratamento que consegue fazer um reset dessa memória ali do hipotálamo. Então, se a gente não faz uma estratégia na fase de manutenção, a tendência é que a gente fique no efeito sanfona. Por isso que esse processo de perda ele é tão importante no sentido da gente aprender essas estratégias. O que, que eu preciso fazer depois que eu atingir a minha meta para manter? Porque só perder o peso, a gente escuta isso no consultório, com certeza com você também isso acontece. Pessoas que já perderam inúmeras vezes. A pessoa fala, não, perdeu, eu perco até fácil. Mas depois volta tudo, né? E Aí aí há a muito manutenção medo, né, do medicamento, achando que é um medicamento que que fez você provoca o tão. efeito rebote, É, né? exato. Exatamente. E não é, se a gente não Vai plantar essas caindo. estratégias, né, a gente não vai conseguir manter depois, né? Exatamente. E isso também é algo importante, porque as pessoas começam o tratamento com você e comigo, por exemplo, e de repente some, para tudo. Então Uhum, a gente pensa, se o corpo estava indo numa evolução, numa produção, e de repente tudo some. sim, Desabone. Então, assim, a gente pede aviso, olha, não está funcionando mais esse tratamento, vamos rever as estratégias, não quero mais tomar medicamento, quero tentar sozinho, vamos sair devagar, porque tudo tem consequências sim, com certeza. também, né?
Vocês estão gostando aqui do assunto? A gente está um pouquinho rápida, tá lenta? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? A Belle, Sariana Gomes, as unhas estão fracas e quebradiças. Com certeza está faltando aí. Pode ser problemas da tireoide, pode ser má absorção intestinal, pode ser falta de nutrientes. É um sintoma de, às vezes, várias coisas que estão acontecendo, né? Então, é importante estar se alimentando bem, às vezes está em algum processo de climatério, menopausa, porque a gente tem fase, gente, na vida da gente também, que é outra coisa que eu vejo, que as pessoas querem ter 20 anos para sempre. Não é assim. Sim. Cada década, tudo vai mudando no nosso organismo e a gente tem que ir respeitando essas mudanças. Uma coisa quando eu era solteiro, tinha um metabolismo, né, com hormônios todos ligados ali, ia me reproduzir, outra coisa depois de ter filho, depois está na fase do climatério, está passando por um processo de recuperação de alguma doença, entrou na menopausa, e nisso, nossa, é muito importante esse acompanhamento junto com o endócrino, gente, porque é o que a doutora Marcela falou, é metabolismo, toda correlação associada ao estilo de vida, que tem alguns pilares, que a gente foi falando aqui na live, então se vocês perceberem, quais são os pilares do estilo de vida saudável, gente? Até estava falando com a Bia. Legal. Eu acho que eu comi alguma pergunta aqui da Beli antes que eu não entendi muito sobre a unha. O que você estava falando com a Vivian hoje? Conta pra gente se a gente pode te ajudar. Então, Marcela, Ou vamos em relação dos pode pilares, falar. Uhum. quando a gente fala aí desses pilares, né, a gente sempre olha, pelo menos aqui, né, um olhar amplo de alimentação, se faz ou não faz atividade física, como está a qualidade desse sono, como que está o nível de estresse, se a pessoa consegue manejar esse estresse, como que está a saúde intestinal, nível de hidratação, né, como que está o comportamento alimentar. Então, isso é muito importante também, não só o tipo de alimentação, mas o comportamento alimentar, se tem algum padrão, né, beliscador, ou se é uma pessoa que come muito em cada refeição, ou se tem, por exemplo, compulsão alimentar, né? Então a gente tem que definir ali se existe algum padrão alimentar. E além disso, também é importante a rede de apoio, né? Que a gente sempre, quando fala de mudança, a gente sabe que a mudança ela não é simples, né? Ela vai ter alguns momentos de desafio e a gente precisa ter também uma rede de apoio, que às vezes é a rede profissional, né, de pessoas que estão ajudando nesse tratamento, mas muitas vezes também a rede em casa, né, ou das pessoas que convivem, né, com esse indivíduo que está tentando a mudança, porque também é muito comum a gente ouvir, ah, mas eu vou começar uma mudança aí lá em casa, a comida é assim, ou é assada, a gente tem dificuldade, então a gente vai precisar também desse suporte, né? Então, às vezes a gente chega ali com a ideia de que é só mexer na alimentação e no exercício eu vou ter um resultado, e a gente vê que não é isso, né? Fora tudo isso que eu falei, a questão como estão os exames, como que está a saúde metabólica, a saúde hormonal, o nível de vitaminas, tudo isso vai impactar na saúde e, consequentemente, também no processo de emagrecimento. Então, a gente tem que olhar tudo isso, né, para a gente conseguir definir o que, que seria esse plano de cuidado, o que, que seria o mais interessante para cada paciente. Com certeza. E você falou algo muito, nossa, assim, muito verdadeiro, porque parece que o simples hoje ficou complicado, né? As pessoas estão numa correria tão grande. Levanta, não pensa, sai comendo, vai pro trabalho, aí leva o menino na escola, busca o menino na escola, o trabalho, e volta, e não para pensar e se organizar. Se eu não consigo cozinhar, quem que vai me fornecer essa alimentação? Quem que vai comprar? Como é que vão ser divididas essas tarefas? Não precisa, gente. Olha, de verdade, o básico bem feito funciona muito. Tudo que a Marcela falou, parece que a gente está falando assim, não, mas é isso? Beber água. Se você beber água, você vai inchar pra caramba. Sangue viscoso, pensamento ruim. Água, só água. Às vezes a gente manda a pessoa tomar água e emagrece. Porque vai desinchar. Sono. Outra coisa assim que tem um impacto imenso na nossa vida. Manejo do estresse. Outra coisa que as pessoas não valorizam que podem trazer problemas metabólicos muito complicados. O emocional da gente
traz inúmeras repercussões. Então, por isso que quando a gente faz atendimento, seja eu, seja o Marcelo, tem paciente que a gente fica 2 horas lá. Porque até a gente entender toda a dinâmica que esse ser humano está vivenciando e qual a via que a gente vai atuar, que não dá para fazer tudo de uma vez. Não, vocês ficam doidos. Não dá, gente. Tem que acolher o que está mais incomodando nesse momento. Pensa nessa live aqui com a gente agora. Eu estou engordando, não estou conseguindo emagrecer. Qual é, desses pilares todos que a gente trouxe aqui na live, o que está mais te incomodando nesse momento? E qual vai ser a solução para ele? Para cada um desses pilares, a gente tem possíveis soluções. E vocês vão dar conta de fazer sozinho? Não, gente, não vai dar conta. Ninguém precisa fazer nada sozinho nessa vida. Porque, na verdade, às vezes vão complicar o que era para ser simples. E cuidado com suplementações, prescrições hormonais. A gente vai fazer uma outra live em outro momento pra gente falar só de hormônios pra vocês. Prometo, devendo desde o ano passado, Marcelo. Verdade. Pra gente falar sobre mês de março, já deixo aqui o nosso compromisso com vocês, público. Mês de março a gente vai trazer uma live, que é o mês da mulher, né? Sei que o pessoal tá aí louco pra saber sobre um monte de coisa de hormônio. Eu e Marcela vem aqui só pra falar de hormônios, tá? Mas é isso, pensa nesses pilares que vocês falaram. Aí vocês vão ter um emagrecimento de uma forma sustentável e duradoura. Ninguém ganhou 30 quilos da noite pro dia. Se ganhou, tem alguma coisa muito errada. Eu acho que esse ponto que você está trazendo, Sheila, ele é super importante, né? Porque aí a gente já traz ali um contra-argumento para o imediatismo, né? Como que a gente vai organizar todos esses pilares da noite para o dia? Isso é impossível, e não só impossível, isso traz, né, até frustração se a gente se propõe a querer mudar tudo, todos os pilares de uma vez, do dia para a noite. Então a gente não vai realmente conseguir. Então a gente tem que ter essa consciência que é um processo, né? E o processo, ele não é de um dia para o outro mesmo. A gente tem que ter a paciência e a perseverança de entender que o processo, ele além de ter, né, ali um tempo que é maior do que muitas pessoas desejariam, né, que eles queriam algo ali de uma semana para outra, que o processo ele não é linear. Eu acho que esse também é um outro ponto importante, porque as pessoas chegam achando que vão sair de um ponto e chegar no outro, e que é um caminho reto, né? Assim, ó. E na verdade é cheio de altos e baixos, né? Isso faz parte de qualquer mudança, não só o emagrecimento, mas de qualquer mudança que a gente tem na vida, a gente vai ter períodos mais desafiadores, momentos em que as coisas vão estar mais tranquilas, a gente vai ter momentos que a gente vai ter sucesso na estratégia, momentos que a gente não vai ter êxito, mas eu sempre falo, mesmo esses momentos que a gente não atingiu a meta que a gente tinha estipulado, que tinha sido proposto, são momentos de aprendizado. Por que que não deu certo? Por tal e tal motivo. Então, com isso, eu consigo já ter uma estratégia que é muito mais, tem uma chance muito maior de ser assertiva, né? Então, a gente olhar também Sim. para o aprendizado, isso é importante, porque aí depois que a pessoa passou pelo processo e aprendeu, ela vai conseguir caminhar sozinha, né? Enquanto ela não Sim. aprende, às vezes são aquelas pessoas que querem chegar e ter uma lista do que faz, do que não faz. Eu não trabalho com isso, porque não adianta eu ditar uma regra para uma pessoa que eu não sei nem se aquilo vai caber na rotina, na vida dela. A gente tem que construir juntos algo que é viável, que é possível dentro da rotina, para que a pessoa aprenda também e depois ela tenha autonomia. Né? Não é para o paciente depender da gente, né, a vida toda, não é isso. É um processo de aprendizado para ter autonomia e sustentar o resultado depois. E isso, depois vim só fazer as manutenções aí uma vez por ano. Exatamente. E eu também ensinar, gente, a ter o conhecimento é poder, você ter liberdade, você ter essa liberdade com a gente enquanto profissional, de falar, doutora, eu pensei que ia dar certo, mas deu tudo errado. E é nessa hora que vocês precisam voltar. Sim. Porque a gente está aqui para olhar juntos. Às vezes a gente vai lá no congresso, um negócio novo, acha que vai dar muito bom, mas ela aplica. Ops, não funcionou. Por que não funcionou? Vamos testar. Porque toda a gente está conhecendo o metabolismo da pessoa que nos busca, quando a pessoa também está conhecendo o nosso, né, nossa metodologia de trabalho. Então, nesses perdas e ganhos, todo mundo ganha. E aí, a liberdade que você tem de ir para um evento, de viajar, eu vou misturar isso com aquilo. Eu entendo que
eu preciso, nesse momento de uma terapia, que a gente indica muito, que eu preciso buscar, que eu vou tomar esse medicamento aqui por X tempo, ou que eu vou tomar pro resto da vida, igual a colega colocou aqui sobre hipotiroidismo. Sim. Às vezes, vai ter que tomar pro resto da vida, e que bom que tem uma medicação que vai te deixar com qualidade de vida. É igual Que quando vai eu falo, tratar, né? vai tratar. Você tem que tomar um medicamento, ele vai te dar qualidade de vida, é o que importa, pra gente envelhecer, conseguir continuar viajando, curtindo, ter momentos de Sim, lazer. Então, exatamente. é isso, gente. Obrigada, que vocês estão super elogiando o nosso trabalho. Que bom, a gente fica muito feliz de saber que vocês gostam dos nossos conteúdos, da maneira como a gente trata os nossos pacientes. Dá muito mais trabalho assim. Dá, mas tem resultado duradouro, Sim, com certeza. né? Isso é super importante. Marcela, a gente vai encerrando a live por aqui. Eu acho que essa live foi, assim, muito enriquecedora. Se vocês conseguirem pegar isso e colocar na prática, se ficou com dúvidas, às vezes tem vergonha de perguntar aqui na live ao vivo, manda um direct para mim, para Marcela. A gente tem o maior prazer de responder ou transformar isso em conteúdo. Quem não segue a Marcela já vai lá, segue a Marcela, que é aqui do meu perfil. A gente sempre ela compartilha muita coisa legal, os treinos dela. E é uma pessoa incrível, que eu amei ter ganhado essa parceira de presente para trabalhar junto comigo, que tem sido maravilhoso os nossos resultados dos pacientes, né, Marcela? Demais, Sheila. Eu que agradeço mesmo a parceria, né? Meus pacientes têm aí a sorte de poder contar também com a sua ajuda e com o seu trabalho. Isso realmente engrandece e ajuda mesmo no tratamento. A gente sabe que a gente consegue muito além quando a gente tem essa parceria multidisciplinar, né? Então, esse olhar, ele é fundamental. E agradeço aqui pela oportunidade da gente trazer um conteúdo realmente tão, né, assim, enriquecedor que pode ajudar tantas pessoas. Obrigada, viu? Beleza, obrigada. Em março a gente ajusta a nossa agenda aí. Vamos Vamos falar sobre combinar, esses isso precisa exames. Eu sair, tô me sim. cobrando, meu Deus, como eu tô me cobrando. Eu falei, calma, vai sair essa data. Vamos combinar, a gente Obrigada, gente. combina. Boa noite pra Obrigada, vocês. boa Boa noite. noite, um beijo, Boas férias. tchau, Até a próxima live. Tchau, até, tchau. tchau.